O descanso de Deus. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre esse assunto. Deus, o Criador, criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Vamos entender o que de fato é esse descanso de Deus. Sejam todos bem-vindos. Como é bom estar aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais uma mensagem da graça de Deus. O meu nome é Aldair Feliciano. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui falando para vocês acerca do Evangelho. Nesse tema de hoje, nós vamos falar sobre o descanso de Deus. Nós vamos entender que o Criador fez todas as coisas e descansou no sétimo dia. E aí fica a pergunta: qual o significado realmente desse descanso de Deus? O que quer dizer esse descanso de Deus? Será que o Criador cansou pela obra que ele tinha realizada? Será que o Criador, sendo Espírito, ele cansa? É o que nós vamos entender no vídeo de hoje. Olha, a leitura inicial está em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo de número 2 e 3. Leia comigo. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Exatamente, então nós vemos aqui o momento onde o Criador criou todas as coisas. Aqui no livro de Gênesis está relatando para a gente exatamente isto, mostrando que no sétimo dia ele tinha concluído tudo no sexto dia, e no sétimo ele descansou. Como eu já disse, o que será que quer dizer para a gente esse descanso de Deus do sétimo dia? A gente vê que dentro da lei de Moisés foi dadas as ordenanças, os estatutos, os preceitos, os mandamentos. São 613 ao todo os mandamentos da lei de Moisés. E um destes mandamentos era para aquele povo judeu guardar o sábado. O sábado, então, foi santificado pelo Criador, porque ele fez toda a obra até na sexta e descansou no sábado. E dentro da lei de Moisés, quando foi passado a lei de Moisés para o povo judeu, eles então começaram a guardar este mandamento também. São 613 e um deles era este, guardar o sábado. Os judeus não trabalhavam aos sábados, os judeus guardavam o sábado porque foi um dia de descanso de Deus. Mas este sábado que os judeus descansavam, na verdade, apontava para algo superior, apontava para algo espiritual. Ali, na verdade, aquela guarda do sábado era somente uma sombra que os judeus praticavam ali, guardando aquele sábado. Quando o Criador disse que descansou, criou todas as obras e descansou no sábado, na verdade, ele estava apontando para algo superior, para algo que não se limita somente no dia, no dia de sábado, de deixar de fazer alguma coisa, de deixar de comer, de deixar de trabalhar, mas ali estava apontando para algo superior, e é o que nós vamos entender neste vídeo de hoje. Olha, aproveita a oportunidade, peço a você que ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever no canal. Se você está gostando das mensagens, já deixa seu like, porque esse assunto ele é muito interessante. Você vai gostar, fique até o final do vídeo, porque você vai se surpreender com o que realmente significa esse descanso do Criador, porque ele descansou no sábado. Nós vamos entender nesse vídeo de hoje. O que nós precisamos entender é que no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, as coisas eram a sombra do Novo Testamento, do Novo Pacto, do tempo da graça. O que nós precisamos entender? Os hebreus, quando saíram do Egito, passando pelo deserto, eles ficaram então ali durante 40 anos. Muitos dos hebreus, aqueles que tinham acima de 20 anos, não entraram na terra prometida, não entraram no descanso de Deus. Esse descanso de Deus ali, como o sábado, também era uma forma física, uma forma literal, mas que era uma sombra que apontava para uma realidade espiritual, que nós vamos entender aqui neste vídeo de hoje. O que acontece? O apóstolo Paulo é o apóstolo que recebeu as revelações da graça de Deus, as revelações do Cristo ressuscitado. Paulo, então, ele traz
este entendimento dentro das cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, nós encontramos o evangelho da graça de Deus, o evangelho do Cristo ressuscitado, que foi revelado a Paulo. Paulo, escrevendo uma carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 16 e 17, Paulo consegue passar para a gente o entendimento acerca destas coisas, para nós entendermos que tudo no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, era uma sombra que apontava para realidades espirituais. Leia comigo, olha, Colossenses, capítulo de número 2, no versículo 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração de luas novas, ou dias de sábado. O que está acontecendo aqui? Os judeus, dentro da lei de Moisés, eles tinham as suas festividades, eles tinham os dias de festas que eles guardavam, que eles respeitavam. Tinha a festa de Pentecostes, tinha as festas dos pães sem fermentos, tinha várias festas que era respeitada ali pelo povo judeu. E dentre tudo isto, como eu já disse aqui, nas ordenanças, nos 613 mandamentos, também está o sábado, que era um dia que eles guardavam. Como o Criador fez toda a criação com 6 dias e descansou no sábado, o Criador então passa esta ordenância, Moisés transmite esta ordenância para o povo guardar. Eles guardavam sábado de forma literal, né? Eles descansavam de todo o trabalho, eles não trabalhavam no sábado. Mas isto apontava para algo superior. E o apóstolo Paulo, ele traz exatamente este entendimento aqui. Ele traz esta revelação. Olha no versículo 17. Paulo diz, estas coisas, que coisas? As festas que eles guardavam, os sábados, todos aqueles rituais que os judeus guardavam e praticavam. Paulo agora vai explicar o que realmente era isto. Paulo fala, estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha, que coisa maravilhosa, que revelação que o apóstolo Paulo... Aqui não é eu que estou tendo revelação, eu estou só simplesmente lendo as revelações do Cristo ressuscitado. Porque o apóstolo Pedro, Tiago, Mateus, os apóstolos de Jesus de Nazaré não receberam estas revelações. Os apóstolos de Jesus ouviu muitas coisas, aprendeu muito com Jesus, mas tinha muitas coisas que Jesus não podia falar para eles, não podia dar a eles entendimento. Jesus então, ao ressuscitar, ele escolhe Paulo e revela para Paulo, agora o Cristo ressuscitado, Jesus já sentado à direita de Deus, Jesus, o Cristo ressuscitado, reinando, ele escolhe Paulo e ele revela as coisas para Paulo. Paulo então está trazendo este entendimento dentro da carta aos Colossenses. Paulo está dizendo que as coisas do antigo pacto era só sombra, que a realidade nós encontramos em Cristo. Hoje, nós aqui, ao ler as Escrituras, nós podemos analisar que é em Cristo que nós encontramos as maravilhas, as coisas de forma espiritual. Então, esse 7º dia que o Criador descansou, que mostra lá em Gênesis capítulo 2, esse descanso que os hebreus, que os judeus, ao sair do Egito, não alcançaram, morreram ainda ali no Egito e não entraram nesse descanso. Esse descanso que o Criador descansou, o 7º dia, o sábado, literalmente, apontava para algo superior. Paulo está falando que isto era só uma sombra e que a realidade nós encontramos em Cristo. Isto é algo extraordinário. Porque é em Cristo que nós encontramos o descanso. É em Cristo que Paulo está dizendo que os judeus iriam encontrar o descanso de fato e de verdade. É em Cristo que está a graça de Deus. A graça de Deus é o descanso que os judeus estavam esperando. Ali, antes da cruz, era só uma sombra, aquela guarda do sábado. Tá certo, com todo respeito. Até hoje a gente sabe que tem pessoas que ainda ficam praticando as coisas da lei de Moisés, inclusive guardando o sábado, né? Deixando de fazer as coisas no sábado, entendendo que o sábado, por ter sido santificado e que o Criador colocou para os judeus guardar, ainda continua guardando até os dias de hoje. Mas não, meu amado, nós precisamos entender as realidades das coisas. O descanso agora, da cruz para cá, o descanso para aquele povo que vivia ali sobrecarregado, com aqueles fardos da lei que eles carregavam, o descanso é Jesus, o descanso é Cristo.
Em Cristo é que nós encontramos este descanso. Nós precisamos hoje, daqui, ler para que nós possamos entender as realidades da Bíblia, as coisas de forma espiritual, e nós precisamos deixar as coisas que são físicas, literárias, e nós precisamos abraçar as coisas que são espirituais. O sábado não é literal mais, o sábado agora é Cristo. Eu convido vocês para a gente entender melhor sobre esse assunto, porque nós vamos ler. Você vê que Jesus, em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8, os apóstolos de Jesus, os discípulos, estão comendo espiga, quebrou a espiga de milho, apanhou para comer, era um dia de sábado, e os fariseus então questionam Jesus: por que os seus discípulos estão comendo, quebrando espiga e comendo ao sábado? Você sabe que não é lícito fazer isto? Jesus então vai passando para eles ali um entendimento, e Jesus finaliza falando para eles que ele, o Filho do Homem, é o Senhor do sábado. Então, Jesus é o sábado. O Cristo ressuscitado, a graça de Deus é o sábado. Quando o Criador fez a obra com 6 dias e descansou no sábado, estava apontando para o Filho. Jesus está falando: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então agora não é para a gente guardar o sábado literalmente. Nós precisamos conhecer e entender que a graça de Deus se encontra em Cristo. Nós encontramos a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, e nós precisamos descansar neste Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. Jesus, ele é bem claro. Jesus fala claramente para os fariseus que ele é o Senhor do sábado. Em João, no capítulo de número 1, no versículo 17, o apóstolo João também deixa claro que a lei e os profetas vieram por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. A graça de Deus é o descanso. Jesus oferece, chama os judeus e oferece a eles um descanso. Mostra para nós que o descanso que o Criador descansou apontava para Cristo. Cristo, que é o verdadeiro descanso, um descanso espiritual, descansar das coisas espirituais, daquelas obras que os judeus praticavam, tentando ser justificado diante de Deus, e não conseguia. Era 613 mandamentos. Eles não conseguiam, naquelas práticas das obras, da lei de Moisés, ser justificado diante de Deus, e eles precisavam de um descanso, e o descanso era Jesus. Jesus convida eles para ir até ele e descansar, porque Jesus é o verdadeiro descanso. O Cristo ressuscitado é o verdadeiro descanso de Deus. A graça de Deus é o descanso. Nós precisamos conhecer, crescer nesse conhecimento da graça, e nós precisamos descansar, saber qual é a nossa posição diante do Criador, e que nós possamos desfrutar também desse descanso que já é nosso, que já é de direito nosso, o descanso de Deus. Olha, vamos ler Mateus, capítulo de número 11. Tem algo aqui muito interessante. Mateus, capítulo 11, mostra para a gente que Jesus deixa claro para a gente esse entendimento desse tema de hoje, que ele realmente veio trazer o descanso, ou ele mesmo era o descanso de Deus. A graça está com Jesus. O Cristo ressuscitado foi o descanso para aquele povo que vivia debaixo da lei. E nós já estamos vivendo, mesmo sem saber, mas nós já estamos vivendo nesse tempo onde há esse descanso para nós. Nós só precisamos ler as Escrituras e conhecer, para que nós possamos então viver e desfrutar desse descanso maravilhoso do Criador. Olha, Jesus em Mateus capítulo 11, no versículo 28 ao 30, Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É em Jesus que está o descanso de Deus. Jesus era o descanso que o Criador descansou lá no 7º dia, mas apontava para Cristo. É em Cristo que nós encontramos esse descanso, o descanso que os judeus esperavam, daqueles fardos pesados, daquelas obras da lei, eles encontravam em Cristo. Jesus estava chamando eles: vinde a mim,
todos vocês, judeus, que estão cansados e sobrecarregados com essas práticas da lei, são 600 e tantos mandamentos, vocês estão guardando o sábado literalmente, vocês estão dando dízimo, vocês estão fazendo esses sacrifícios de animais, vocês estão circuncidando seus filhos, muitas coisas, vocês estão sobrecarregados. Os fariseus eles ainda ficam criando mais doutrinas, mais leis para colocar para vocês praticar. O fardo de vocês estão pesado. Vinde a mim, e em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Olha, é este o convite de Jesus para aquele povo que estava debaixo da lei. O Cristo ressuscitado revela para Paulo, fala para Paulo que o sétimo dia, que o sábado, era simplesmente uma sombra, que a realidade está com ele, está com Cristo. A realidade é Cristo, é a graça de Deus. Hoje nós estamos vivendo com tudo já estabelecido, a graça de Deus já foi estabelecida, nós já estamos no descanso de Deus, nós só precisamos conhecer qual é a nossa posição diante do Criador. Olha, vou encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês. Se você não é inscrito, já deixa aí a inscrição. Clica aí no botão de se inscrever, ative o sininho para você receber as notificações. Deixa seu like se você está gostando dessas mensagens. Nós vamos voltar em breve com mais uma mensagem da graça de Deus. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.